Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Um excelente sábado para todo mundo. Pessoal, amanhã é domingo de Páscoa e como é tradicional aqui na minha família, eu gosto de fazer um bolo prestígio. Eu vou passar para vocês uma receita dessa massa porque ela é bem simples, porque ela é feita no liquidificador. Não tem aquela etapa de batedeira, de bater por 5 minutos os ovos e as claras. Não tem esse risco. Ela é simples, tá bom? Mas antes de eu passar os ingredientes, pessoal, se inscreve no canal, curte e compartilha, viu? Essa é a primeira etapa, que é a massa. Depois eu vou gravar para vocês preparando o recheio de coco, que é o recheio do bolo prestígio. Então vamos lá? Para essa massa eu vou precisar de chocolate 50%. Vou precisar de uma xícara de chá de chocolate em gotas. Ó, você compra ele em qualquer para ele, viu? Ou você pode comprar a barra e ralar também, viu? Eu prefiro assim, viu? É mais fácil para derreter, viu? Leite, açúcar mascavo. Por que açúcar mascavo, pessoal? Porque eu quero que a massa do meu bolo fique bem escura. E se eu usar açúcar mascavo, ela vai ficar mais escura para dar o efeito que eu quero, o resultado final, viu? 8 ovos, farinha de trigo. Fermento químico para bolo, certo? Que tá aqui, ó. Viu? Então vamos começar. A primeira coisa, pessoal, que nós vamos fazer é acrescentar os nossos ovos aqui no nosso liquidificador, ó. Essa massa, pessoal, ela é bem simples, porque como ela é feita no liquidificador, você consegue fazer ela rapidinho. E eu garanto para vocês, o sabor dela é maravilhoso. Fica uma massa fofinha, muito deliciosa, viu? Colocou os nossos ovos, né? Assim, esquece, não vamos usar também uma xícara de óleo, viu? De soja, viu? Ou se você tiver óleo de girassol, viu? Vamos colocar nosso açúcar. Lembrando, pessoal, que eu utilizo a xícara de 250 ml, viu? O que eu estou fazendo para preencher duas formas, viu? Ó, uma xícara, né? Uma xícara. Duas xícaras, pessoal, certo? Da nossa açúcar mascavo, certo? A mesma medida eu vou colocar aqui, ó, de óleo. Ó. É muito óleo? Não, pessoal, não é muito óleo. Por quê? Porque esse é uma massa de chocolate. E a massa de chocolate, geralmente, ela é uma massa que ela costuma a ficar um pouquinho mais seca. Por isso a gente coloca o óleo. E por que que eu uso óleo e não manteiga? Porque para esse tipo de bolo que vai na geladeira, o melhor é utilizar o óleo, viu? E o nosso chocolate 50%, ó. Nós vamos utilizar 3 colheres de sopa, ó. Uma, duas, três. Vocês estão vendo aqui que é colher de vó, né? Aquelas bem generosas, né? E o nosso último ingrediente que vai aqui no liquidificador é o nosso leite, viu? Que vão ser 2 xícaras, viu? 2 xícaras cheias, ó. Uma, duas, viu? Agora a gente vai bater. A etapa aqui do liquidificador é só essa aqui, viu? Bater só para misturar esse ingrediente.
Vamos ver se não ficou nenhum tipo de chocolate na borda aqui, tá vendo? Ó, esses da borda aqui a gente tem que mexer para poder tirar 100%, né? E a gente bate mais um pouquinho. Pessoal, acabou. Liquidificador é só isso aqui. A gente vai passar esse líquido para um refratário, né? Ó, viu? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Vamos tacar aqui o nosso liquidificador, jogar ele para lá, né? Deixa eu tirar ele daqui, né? Pôr ele lá para baixo. Só um segundo, pessoal. Aí, pessoal, ó, tá aqui o nosso líquido, né? E agora nós vamos acrescentar a nossa farinha, pessoal, que são 3 xícaras. 3 xícaras de farinha de trigo, ó. Pessoal, a farinha de trigo, ela tem que ser peneirada, viu? Por que ela tem que ser peneirada, pessoal? Para sua massa ficar mais fofinha, certo? O seu bolo ter o efeito que você quer, né? Porque ninguém merece um bolo que não é fofinho, né? Principalmente chocolate, né? Vamos pegar outra xícara, né? Lembrando, pessoal, que eu estou enchendo as xícaras até o máximo delas, viu? Sabe aquelas medidas de vó de antigamente, sabe? Não é a xícara nivelada, pessoal. É a xícara bem cheia, viu? Aí assim, a medida são 3 xícaras. Se você vê que precisa de mais, você acrescenta mais um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece? Tem farinha de trigo que absorve mais outra, absorve menos líquido. Então, a gente tem que ver o ponto da massa, viu? Essa massa, eu vou mostrar para vocês. Ela não pode ficar mole e nem pode ficar dura. Ela tem que ficar na medida, viu? Aí nós vamos ver aqui se as 3 xícaras que eu coloquei vão ser o suficiente, ó. A gente vai misturar, ó, né? Pessoal, não tem segredo, a gente vai misturar até ficar uma massa homogênea, ó. A gente mistura, né? Para ver se a massa vai ficar com o efeito que você quer. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, pessoal, você coloca 3 xícaras e a sua massa fica muito mole, fica muito líquida. Você fala assim, gente, mas está errado. Está mesmo, viu? Se você vê que há necessidade de colocar mais farinha, você coloca, viu? Nós estamos falando de uma mistura homogênea, certo? E um ponto aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei 3 xícaras, ó, olha só para vocês verem, ó. A minha massa, o que aconteceu com ela? Ela está ainda meio mole. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais uma xícara de farinha de trigo, viu? Vou acrescentar mais uma xícara porque eu não sei se viu? Se vai ser preciso mais do que isso, viu? Eu vou acrescentar mais uma xícara, viu? Vou pôr aqui, né?
Ó. Tá aqui para poder polvilhar as formas, viu? Ó. E vamos ver se vai ser o suficiente, né? Aí vamos misturar agora para a gente poder ver se foi o suficiente ou não, né? Até agora eu já coloquei 4 xícaras, 250 ml nessa massa aqui, viu? Para mim poder ter certeza que a massa ficou na espessura que eu quero, né? Vamos misturar para a gente poder ver, né? Aí, pessoal, ó. Ó o ponto da minha massa, tá vendo? Ó, ó como ela cai, viu? Ela não tá nem dura nem mole, viu? Agora vamos pegar as nossas formas, ó. Aqui, pessoal, eu tô usando 2 formas, viu? As duas tem 27 centímetros, viu? Uma quadrada e outra em forma de coelhinho, pessoal. Essa aqui é só porque eu quis fazer uma decoraçãozinha em cima do meu bolo. Aí eu usei essa forma de coelhinho. Mas é verdade, você não tem que se preocupar não, viu? Você pode pegar uma forma de 30 centímetros quadrada ou redonda, né? E fazer a sua massa tranquilamente, viu? Ó. Vamos misturar, né? Agora, pessoal, ó, nós vamos colocar o fermento em pó, né? Lembrando, pessoal, que uma tampinha dessa é uma medida, viu? Eu gosto de colocar um pouquinho a mais, viu? Vamos misturar, né? Lembrando que quando colocar o fermento, você não pode enrolar muito aqui no bol não, viu? Você tem que colocar na forma e pôr passar, viu? Lembrando que o meu forno já está ligado, viu? Ele está pré-aquecido a 180 graus, viu? Pessoal, jamais coloque o bolo no forno frio, viu? Se você fizer isso, ele vai murchar, viu? Coloca o bolo no forno já quente, viu? Põe ele para aquecer. Assim que você começar a bater, né, põe ele para aquecer, viu? Que aí, quando você for pôr o seu bolo, ele já vai estar. E aí, por último, pessoal, vamos pegar o nosso chocolate, ó. Né? Tá aqui as nossas gotas de chocolate, uma xícara, ó. Vamos colocar ela aqui dentro, ó, né? E vamos misturar, ó. Quando esse bolo assar, esse chocolate vai derreter no meio da nossa massa, certo? E vai dar o efeito desejado. Pessoal, agora eu vou pôr ele na forma e vou pôr passar. Pessoal, a receitinha de hoje foi essa, pessoal, viu? Vocês viram que não tem segredo, muito fácil de fazer. Aí a massa, tá vendo? A massa, tá vendo? Ó, ela ficou pretinha. Por que ela ficou pretinha assim? Porque eu utilizei o açúcar mascavo e utilizei chocolate 50%. Se você for fazer com Toddy ou Nescau, que às vezes você não tem esse chocolate que ele encontrou para comprar, eu aconselho você usar ele. Mas se você não tiver, o que você faz? Você vai diminuir a quantidade de açúcar e vai colocar 5 colheres de sopa do Nescau ou do Toddy, viu? Por quê? Porque o Nescau ou o Toddy já tem açúcar. Então pode ser que sua massa fique muito doce, viu? Lembrando que as gotas de chocolate ao leite, ele também já tem açúcar, viu? Então, né?
A receitinha de hoje foi essa, pessoal. Uma feliz Páscoa para todo mundo, viu? Depois eu volto gravando a segunda etapa, que é montando esse bolo e fazendo o recheio, viu? Mas até lá, pessoal, eu agradeço quem parou para ver meu vídeo, quem ficou aqui. Gratidão, viu? Até o próximo vídeo, pessoal. Gratidão.